Bom dia, sejam todos bem-vindos. E na aula de hoje a gente vai falar sobre o grande debate que houve quando surgiu o marginalismo. Esse debate foi o debate que passou a ocorrer entre os autores que propuseram o marginalismo e aquilo que fundamentava a teoria clássica, que era o utilitarismo. Então, hoje a gente vai falar sobre esse debate, como esse debate ocorreu e quais são as consequências para o fundamento da economia neoclássica, que é o marginalismo, embora haja ainda alguma herança do utilitarismo em vários modelos, várias noções da economia neoclássica. Muito bem. Quando a gente fala em utilitarismo, basicamente o que a gente está se referindo? A gente está se referindo às contribuições de Bentham. O que Jeremy Bentham, ao ser um dos fundadores ou um dos mais importantes filósofos do utilitarismo, o que ele se baseava ao contribuir para essa teoria filosófica? A ideia básica é que ele utilizava as noções dos antigos filósofos gregos adeptos da escola hedonista. E o que era que o hedonismo defendia? O hedonismo defendia que nós deveríamos viver a nossa vida em busca do prazer. Ou seja, o prazer é a coisa mais importante que existe na vida e a gente tem que buscar o prazer e evitar o sofrimento. Então, seria essa diferença, o máximo de prazer e o mínimo de sofrimento, que o utilitarismo tende a dizer que é o fio condutor do comportamento humano. O ser humano se comporta de forma a buscar ao máximo de prazer e tentar evitar a maior quantidade possível de sofrimento. Se o ser humano buscasse isso, ele ia tentar garantir a maior felicidade possível durante o período de vida que cada ser humano tem. Então, a ideia básica do utilitarismo é o quê? Qualquer ato humano é moralmente válido desde que ele busque o prazer, desde que ele traga a felicidade. Obviamente, a gente tem que tentar inserir essa noção do utilitarismo dentro do processo em que a Europa vivia naquele momento. Né? No século XIX, quando Bentham viveu, o que tinha acontecido na Europa? A Europa estava saindo, ou já tinha saído há um bom tempo, do feudalismo. As pessoas deixavam os feudos, iam morar nas cidades. As cidades inicialmente se chamavam de burgos, elas eram cercadas por muros, né, para manter algum tipo de paz, evitar que invasores atacassem as pessoas que viviam na cidade. E dentro da cidade havia as trocas, que eram trocas voluntárias que se contrapunham ao sistema de servidão, ao sistema de vassalagem que ocorria durante a Idade Média. Então, a ideia é o quê? No momento que a gente tem esse tipo de ambiente onde as pessoas trocam voluntariamente e procuram sempre o melhor para si, o que Adam Smith identificou? Smith identificou que o ato de trocar, se ele é voluntário, e se as pessoas se especializam naquilo que produzem com maior qualidade, maior competência, isso vai trazer uma prosperidade muito grande e as pessoas mais prósperas, elas vão trocar cada vez mais, trocando cada vez mais, elas vão consumir cada vez mais. Então, isso vai gerar um ciclo virtuoso onde as pessoas vão ter um bem-estar cada vez maior, vão ter cada vez mais felicidade. Então, quanto mais pessoas que fizerem parte dessa sociedade são prósperas, são felizes, a sociedade como um todo vai ser mais próspera, as pessoas vão buscar mais o prazer, menos o sofrimento e a sociedade vai ser mais feliz. Entretanto,
O que é um ato, por exemplo, como o roubo? Quando uma pessoa rouba, a gente tem um ato que gera um jogo de soma zero. O que a pessoa que roubou obtém é subtraído daquela pessoa que sofreu esse roubo. Então, isso não aumenta a felicidade geral da sociedade. Significa que só uma pessoa vai ficar muito triste e outra vai ficar muito feliz. Então, o que é que está acontecendo? A felicidade de uns está ocorrendo em detrimento da felicidade de outros. O que nós temos, então, é o quê? É um processo em que não há aumento do bem-estar da sociedade. Se isso ocorre com uma frequência muito grande, a gente pode talvez pensar que haja até uma queda do bem-estar da sociedade, porque, embora aquele bem esteja trocando de mãos de um para o outro, o que é que está acontecendo? Nesse ambiente está sendo criado um processo de insegurança, de medo, ou seja, de sofrimento. O sofrimento está aumentando depois do roubo com relação a antes do roubo. Então, o que é que a sociedade pode fazer? A sociedade pode se organizar de forma a tentar criar uma legislação que procura incentivar a prática de atos de prazer e tenta punir atos que gerem sofrimento, né? E o que acontece se o meu prazer provoca sofrimento para outra pessoa? Obviamente, a legislação deve fazer alguma coisa para evitar esses atos, né? Ou seja, o meu prazer deve ser um prazer que me torne uma pessoa mais feliz, contanto que eu não torne outras pessoas infelizes, né? Um criminoso, um assassino, um ladrão, um estuprador, o que é que eles estão fazendo? Eles podem, com seus crimes, ter prazer individual, mas eles estão causando um sofrimento enorme às outras pessoas. Então, esse tipo de atitude tem que ser punida pela sociedade. Só que aí, como a sociedade vai punir esses criminosos? Na Idade Média, obviamente, havia punições que eram punições terríveis, né? Torturas, as pessoas eram mortas de uma forma com excesso de sadismo. Algumas idades médias, algumas cidades europeias ainda preservam alguns instrumentos da Idade Média para mostrar que nos porões de palácios ou de igrejas ainda havia instrumentos de tortura. Eu visitei uma cidade alemã, Münster, em que na catedral da cidade, há lá no topo da torre da catedral, 3 jaulas, que eram onde os criminosos, quando eram condenados, eles eram postos naquelas jaulas, eram suspensos até lá em cima, ficavam no topo, suspensos dentro de uma jaula, suspensos por uma corrente, com frio, com fome, um sofrimento terrível. Então, o que acontece? Esse tipo de punição, com excesso de sofrimento, era algo que Jeremy Bentham via como algo para ser evitado. Por quê? Ele pensava o seguinte: o que deve nortear a legislação? Deve ser o princípio da utilidade marginal, que David Ricardo ainda não tinha chamado com esse nome, utilidade marginal, mas ele já tinha visto a noção dos retornos marginais decrescentes, né? Retornos marginais decrescentes ocorrem quando aqui a gente tem a produção, Y, aqui a gente tem o trabalho, L, e o que o David Ricardo descobriu? Ele descobriu que quando, como a escola clássica usava apenas o trabalho como fator norteador do processo de produção de valor, o que o Ricardo descobriu? O Ricardo descobriu o seguinte:
Quando havia uma determinada quantidade de trabalho associada à produção de alimentos, a gente tinha essa quantidade de trabalho estava associada a essa quantidade de produção de alimentos. Só que foi o que ele descobriu. Ele descobriu que terras menos férteis acabavam por ser cultivadas porque chegava um momento em que as terras mais férteis elas já estavam sendo completamente utilizadas. Então, aqui, eu aumento a quantidade de trabalho, exploro as terras que têm o mesmo grau de fertilidade e a minha produção aumenta. Só que aí chega um momento em que as terras completamente férteis já foram todas utilizadas. E aí, se eu insisto ainda em utilizar terras, só que agora essas terras são menos férteis, o que acontece? Quando eu utilizo a mesma quantidade adicional de mão de obra em terras menos férteis, eu tenho isso aqui como efeito, né? A produção vai aumentar, mas vai aumentar muito pouco. Então, a quantidade de produção que aumenta aqui, quando eu passo a utilizar terras menos férteis, é uma quantidade menor, embora a quantidade de trabalho que eu esteja usando, a quantidade adicional de trabalho que eu estou utilizando é a mesma, certo? Estou utilizando a mesma quantidade adicional de trabalho, entretanto, aqui eu tenho uma quantidade adicional de produção muito menor, certo? A ideia básica é que o Bentham utilizou essa noção e aí pensou o seguinte: eu tenho retornos marginais decrescentes se eu acabo executando uma política de punição extremamente excessiva, o que é que eu tenho? Eu tenho as pessoas trocando voluntariamente, eu produzo aquilo que os filósofos da época, como Bentham, chamavam de bem-estar social. Né? Como é que eu mudo o bem-estar social? Para o Bentham, aumentar o bem-estar social era essa diferença do aumento do prazer menos a variação do sofrimento. Então, tenho variação do prazer e variação do sofrimento. Se eu tenho algo assim, um aumento bem significativo do prazer e uma queda do sofrimento, então o que acontece? Essa diferença vai aumentar. Então, a ideia do Bentham era basicamente essa. Vou aumentar o prazer, vou diminuir o sofrimento. O problema é que, o que acontece se eu puno severamente os criminosos? Eu tenho que tentar descobrir que tipo de política pública gera mais prazer e menos sofrimento. Se eu punir severamente os criminosos, eu posso acabar fazendo isso aqui, ó. Posso estar fazendo aumentar o sofrimento. E se o sofrimento subir mais do que o aumento do prazer, o que acontece com o bem-estar social? Ele vai cair, né? Então, a ideia do Bentham é o quê? Se eu tiver alguma punição, punir as pessoas, esses criminosos vão sofrer, mas a ideia é que eles sofram o suficiente somente para evitar que eles continuem no mundo do crime. Eles não podem sofrer excessivamente, que aí o bem-estar da sociedade, ao invés de subir, vai acabar caindo. Né? Então, a ideia básica do Jeremy Bentham é utilizar essas noções de utilidade marginal e de rendimentos marginais decrescentes para
direcionar isso para a política penal. Como punir os criminosos de forma a não gerar excesso de sofrimento da sociedade. Então, da mesma forma que David Carlo associava a utilização da terra a rendimentos marginais decrescentes, Bentham pensou o seguinte: será que a gente não pode pegar o dinheiro, a riqueza, para associar isso ao bem-estar, ao prazer? Então, Bentham disse o seguinte: se um ato que o governo praticar aumentar a felicidade de um plebeu numa quantidade maior, aqui, aumenta o prazer do plebeu. Né? Prazer do plebeu. Esse aumento do prazer do plebeu, ele vai ser maior do que o quê? Do que a variação do sofrimento de quem? Do aristocrata. Então, a ideia básica é o seguinte: eu posso praticar uma política onde o aumento do prazer do plebeu está associado à queda do prazer do aristocrata, mas a questão é saber o que? Isso daqui é igual? Ou será que isso aqui é maior? Se o plebeu tiver tendo mais prazer do que o sofrimento do aristocrata, então essa política deve ser praticada. Entretanto, se o plebeu estiver tendo um prazer que é igual ao sofrimento do aristocrata, então essa política é indiferente eu praticar ou não praticá-la. E aí, obviamente, o aristocrata vai dizer: olha, essa política está me só gerando mais sofrimento do que prazer ao plebeu. Então, essa política ela não deve ser praticada. Então, dependendo do sinal aqui em cima, é o que vai dizer se a política deve ou não ser praticada. O Bentham disse o quê? Só deve ser praticada se a felicidade a ser gerada for maior do que o sofrimento. Como é que se dava o debate dentro da escola clássica? A escola clássica ela era uma escola que não defendia a intervenção governamental, muito pelo contrário. O que a escola clássica pensava? Que são os próprios indivíduos que são os melhores juízes do seu próprio bem-estar. Ou seja, quando Smith escreveu de que o bem-estar da sociedade não dependia daquilo que o açougueiro, o padeiro, o sapateiro fazia de forma altruísta para doar para a população em geral os bens que eles produziam, e sim a busca do seu próprio interesse, o que é que Adam Smith estava dizendo? Adam Smith estava dizendo o seguinte: quando o padeiro, o sapateiro e o açougueiro estão produzindo seus bens com a maior qualidade possível e com a maior produtividade e disponibilizando para o povo, para o público pagante comprar, o que é que vai acontecer? Eles estão gerando bem-estar de uma forma muito mais intensa e significativa do que se eles doassem esses bens para a população. E aí eles diziam: se isso é assim, então as pessoas interagindo livremente, voluntariamente dentro do burgo, elas vão ter um comportamento buscando seu auto-interesse. Cada um buscando seu auto-interesse, isso vai gerar um comportamento harmonioso. E com isso, o Estado não deve intervir. Né? O que é que Bentham diz? Bentham diz o seguinte: nem sempre esses interesses são harmoniosos. Né? Imagine que uma gangue de criminosos acaba dominando a cidade e passa a impor uma taxa sobre todos os comerciantes. Toda vez que o comerciante for negociar alguma coisa, tem que pagar 10% para a máfia local. O que acontece? As trocas voluntárias são interrompidas
e um grupo de pessoas que tem força, usando a violência, vai impor uma troca não voluntária. Dessa forma, a interação entre as pessoas deixou de ser harmoniosa e, não sendo mais harmoniosa, então, o que é que o Bentham diz? Aí é necessária a intervenção estatal. A intervenção estatal tem que existir para tentar capturar essa gangue, para tentar pôr essa gangue na cadeia, para que a gangue não continue mais cometendo esses crimes. Quando a gangue for posta na cadeia, aí o mais sofrimento que os membros individuais dessa gangue estejam sofrendo, o que vai acontecer? O bem-estar, o prazer da sociedade vai ser maior do que o sofrimento dos membros dessa gangue na cadeia. Então, a ideia básica é como é que a gente mede prazer e sofrimento? Como é que a gente faz isso? Se a gente é capaz de fazer isso significa que a gente vai ser capaz de fazer o quê? A gente é capaz de maximizar o bem-estar social. Como é que a gente maximiza o bem-estar social? A gente maximiza o bem-estar social quando a gente faz o quê? Quando a gente faz isso aqui, né? Quando a gente consegue, ou pelo menos tenta, né? Fazer isso aqui, aumentar ao máximo o prazer, não apenas do plebeu, de toda a sociedade, né? Tentar aumentar o máximo o prazer e diminuir ao máximo esse sofrimento. Quando a gente faz isso, então a gente tem o quê? A gente está maximizando essa diferença, né? Maximizar o bem-estar social significa maximizar essa diferença. Diminuir o sofrimento a um patamar mínimo, aumentar o prazer a um patamar máximo. Então, maximizar essa diferença significa maximizar o bem-estar social. Então, como? Como a gente vai medir prazer e sofrimento? Como a gente faz isso? Bentham chegou à seguinte conclusão: a gente pega dinheiro para medir isso. Ou seja, o dinheiro, a melhor forma de medir a diferença entre prazer e sofrimento. O que isso significa? Isso significa basicamente o seguinte: eu tenho um aristocrata que tem uma renda de 10 mil por mês, e eu tenho um plebeu que tem uma renda de 1.000 por mês. O que acontece com esse aristocrata, com esse plebeu? Eu tenho uma situação onde, de acordo com Bentham, o bem-estar de cada indivíduo se dá em função da variação do bem-estar individual se deve à variação do seu consumo. Então, o que é que ele pensa? Ele pensa o seguinte: se a variação do bem-estar individual é de acordo com a variação do consumo, então eu posso pensar o seguinte: o que acontece se eu pegar esses 10 mil reais e cobrar impostos? O que eu vou fazer ao cobrar impostos desses 10 mil reais? Eu cobro impostos e aí, depois de um tempo, cobrei 1.000 reais de impostos. E o que eu fiz com esses 1.000 reais? Eu distribuí para esse aqui, né? Cobrei 1.000 reais desse aqui, distribuí 1.000 reais para esse aqui. O que eu fiz ao fazer isso? Eu aumentei o bem-estar social, porque como é que eu tenho certeza de ter aumentado esse bem-estar social? A ideia básica é o seguinte: o aumento do consumo desse indivíduo
que ganhava só R$ 1.000 e passou a ganhar 2.000, vai gerar um prazer para ele maior do que o sofrimento que é gerado para esse indivíduo que perdeu R$ 1.000. A ideia básica do Bentham é a seguinte. Aqui eu tenho a renda. Aqui eu tenho o bem-estar advindo do consumo. Então, o que é que vai acontecer? Para o Bentham, esse bem-estar advindo do consumo tem essa seguinte característica. O que é que significa dizer isso? Que o bem-estar advindo do consumo tem essa seguinte característica. Significa dizer basicamente que quando uma pessoa tem uma renda baixa, ela vai ter um determinado bem-estar. A pessoa com renda baixa vai ter esse bem-estar aqui. E a pessoa com renda alta? Opa! Pessoa com renda alta vai ter esse bem-estar aqui. Esse bem-estar aqui é do consumo, certo? Muito bem. Então, o que é que a gente tem? O que a gente tem é que o Bentham está pensando o seguinte. O que é que acontece se esse indivíduo laranja, se ele for taxado e ele tiver que pagar R$ 1.000 de impostos? Ele vai ser taxado e vai ter que pagar imposto, então a renda dele vai cair para cá. A renda dele vai cair para cá, o consumo dele vai cair para cá. Então, o Bentham diz o quê? Ele praticamente não vai se deparar com queda de consumo. Né? O PCC está esquisito demais. Esse consumo, eu estou dizendo que é o novo consumo vermelho, vai ser um consumo, vai ser só um pouco menor. Né? Vou botar aqui, pronto. Já esse indivíduo rosa, que tem uma renda muito baixa, quando ele aumenta de renda, o que é que vai acontecer com ele? R$ 1.000 de renda. Aqui, ó, R$ 1.000, aqui R$ 1.000, certo? R$ 1.000 de renda a mais para ele. Significa o quê? Esse aqui a renda subiu. Esse aqui a renda caiu. Essa queda foi de R$ 1.000, que equivale a esse aumento aqui de R$ 1.000. Então, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que esse aumento aqui, esse aumento aqui, daqui para cá, no consumo, é um aumento muito maior do que esse aumento aqui, essa queda aqui de consumo para cá. Então, significa o quê? A sociedade como um todo está consumindo mais, embora a renda não esteja variando, né? E esses equivalentes lá. Essa queda aqui de R$ 1.000 equivale a essa queda aqui também de R$ 1.000. Então, onde é que foi o consumo?
consumo aumentou, embora a renda não tenha se alterado. A ideia do Bentham era basicamente o seguinte: a utilidade marginal da riqueza é decrescente. O que é que isso significa? Quanto mais rico uma pessoa fica, menos felicidade ou menos bem-estar, R$ 1.000 adicionais vão gerar para ela. Olha, pense numa pessoa que ganha R$ 10.000, passa a ganhar 11 mil. Será que ela vai ter um aumento tão grande de bem-estar quanto a pessoa que ganha R$ 1.000 e passa a ganhar 2 mil? O que Bentham diz é que não. Bentham diz não. Quando uma pessoa passa a ganhar mais, se ela já ganha bastante dinheiro, o aumento adicional de bem-estar é pouco. Quando a pessoa passa a ganhar mais, ganhando muito pouco dinheiro, então ela tem um grande aumento de bem-estar. Isso significa o quê? Ele chega à conclusão que, se isso é verdade, uma política que distribua renda de pessoas mais ricas para as pessoas mais pobres é uma política que vai aumentar o bem-estar da sociedade. E aí? E aí, basicamente, nosso sistema tributário tende a ter essa característica, né? Nosso sistema tributário tende a ser como? Tende a ser mais ou menos assim. Aqui é a alíquota de impostos T e aqui a renda Y. E como é que funciona o nosso sistema tributário? Nosso sistema tributário tende a ser mais ou menos assim. Ou seja, tende a cobrar impostos mais altos de quem... A alíquota de imposto de quem ganha bem é aqui, nesse patamar, né? Então, essa pessoa que tem uma renda alta paga uma alíquota de impostos relativamente alta, né? E essa pessoa que tem uma renda baixa tende a pagar uma alíquota de impostos relativamente baixa, né? Ou seja, a ideia básica é que as alíquotas de impostos serão diferentes de acordo com a renda das pessoas. Renda mais alta, paga mais imposto. Renda mais baixa, paga menos imposto. Esse é o princípio que norteava o raciocínio utilitarista de Bentham, né? Então, esse princípio utilitarista, ele até hoje tem uma influência muito grande sobre o nosso sistema de impostos. Então, a ideia é que nosso sistema de impostos tem uma distribuição de renda, uma política de distribuição de renda ativa, onde as pessoas mais ricas vão ter menos dinheiro para que essa diferença seja doada às pessoas mais pobres. Só que, o que acontece se esse raciocínio do Bentham for utilizado em uma sociedade que pensa o seguinte: há na nossa sociedade pessoas que ganham muito bem. Pensem, por exemplo, médicos cirurgiões que passaram 10, 15, 20 anos da vida estudando ativamente para fazer a cirurgia muito especializada, neurocirurgiões. Abre a cabeça da pessoa, faz uma cirurgia lá no cérebro, uma coisa muito especializada. Qualquer pequeno erro pode resultar na morte do paciente, ou então a pessoa ficar com sequelas para o resto da vida. Então, é um treinamento e uma especialização que tem um impacto muito grande no bem-estar das pessoas. É o que acontece. Como o processo de treinamento é muito demorado e é muito caro, a tendência é que os médicos neurocirurgiões estejam no grupo de pessoas mais bem remunerados da nossa sociedade, né? São pessoas cujo trabalho tem uma demanda muito alta, mas é muito caro, muito difícil fazer esse trabalho, então poucas pessoas vão conseguir passar no vestibular do Enem para o curso de medicina, e entre os que passaram no curso de medicina, ainda menos, muito poucos, vão conseguir fazer esse processo de treinamento para se tornar neurocirurgiões. Então, é um trabalho muito especializado.
extremamente sofisticado. A tendência é que essa pessoa tenha uma renda muito alta. O que acontece se essa pessoa tiver uma cobrança de impostos muito elevados e ela pensa o seguinte: sabe uma coisa? Eu trabalho 12 horas por dia, vivo preparando, diagnosticando e levando as pessoas para uma sala de cirurgia e fazendo cirurgia durante 10 horas por dia, 12 horas por dia. Só que mais da metade do que eu ganho eu tenho que pagar na forma de impostos. Então, já não vale tanto a pena trabalhar tanto. Talvez eu possa reduzir minha carga de trabalho diária de 10, 12 horas para 6 horas. Eu vou ter mais lazer, vou ter mais tempo para dedicar à família, para outras coisas, meus hobbies. E o que acontece se o governo pensa? Há uma série de trabalhos que não exigem muito treinamento, né? Não exigem muito um conhecimento muito sofisticado. Que trabalhos são esses? São trabalhos que muitas vezes são muito repetitivos, né? A pessoa passar o dia, sei lá, dirigindo um ônibus, ou a pessoa passar o dia trocando dinheiro, trocador de ônibus, né? Então a pessoa passar o dia varrendo as ruas. São trabalhos que, embora sejam importantes, não exigem um grau de sofisticação, a pessoa não precisa passar anos e mais anos estudando para desempenhar esse trabalho, né? Então, a ideia básica é o quê? O que acontece se o dinheiro que o governo cobra do neurocirurgião, que tem uma renda muito elevada, ele pega e ele diz: eu quero igualar na sociedade todas as rendas de todas as pessoas. Então, uma pessoa que varre a rua todos os dias vai ter o mesmo salário de um neurocirurgião. O que vai acontecer? Nessa sociedade, e aí eu estou pegando, obviamente, um caso extremo para falar de distribuição de renda bastante ativa. Se eu tenho uma sociedade que diz que todos os trabalhos são igualmente relevantes e importantes, e tudo bem, pode até ser verdade isso, mas nem todos os trabalhos são igualmente fáceis de desempenhar, né? Tem alguns que são muito difíceis e outros que são bem menos difíceis, né? Bem mais fáceis. Então, se todos forem ganhar a mesma renda, já que essa política de renda é muito ativa, para igualar a renda de todas as pessoas, isso vai o quê? Vai desestimular dentro dessa sociedade as pessoas a desempenharem trabalhos mais difíceis e mais complexos. Quais são as consequências disso? O economista inglês chamado Alfred Marshall, ele criou um conceito que passou a ser chamado de excedente do consumidor. O que é excedente do consumidor? Eu tenho aqui um preço, tenho aqui uma quantidade, e eu tenho uma demanda. Então, a demanda por determinado bem é aqui. Se eu tiver uma oferta por esse bem, o que é que eu vou ter? Tem uma demanda e tem uma oferta do bem. Certo? A oferta está aqui. Demanda está aqui. Oferta e demanda, muito bem. O que a gente tem? Obviamente, a gente vai ter um nível de preços de equilíbrio, vai ser quando essa oferta e essa demanda estão igualadas, né? Muito bem. Onde é que vai ser o equilíbrio? O equilíbrio vai ser aqui. O equilíbrio vai ser nesse ponto aqui, onde aqui eu tenho um preço de equilíbrio
P. Estrela. Não sai muito bem, não, mas vocês imaginam que seja uma estrela isso aqui, certo? E eu vou ter também um Q estrela. Quantidade de equilíbrio. Esse equilíbrio. P estrela, Q estrela. Muito bem. Só que, o que o Alfred Marshall descobriu? Pode ser que haja algum consumidor que chegue na loja e pense, eu quero comprar esse relógio. Eu chego na loja e me disponho a comprar esse relógio por R$120. E aí, aqui, eu me disponho a pagar esse preço de R$120. Aqui. Mas aí eu chego na loja e descubro que o relógio custou o quê? Esse preço de equilíbrio, que é o preço que é cobrado de todas as pessoas que querem comprar o relógio, é o quê? É R$50. R$50 é o preço do relógio. E eu queria pagar quanto? Eu estava disposto a pagar até R$120. Isso significa o quê? O que acontece se eu fui para a loja com R$120 do bolso e paguei só 50? Significa que eu saí da loja com algum dinheiro no bolso, né? O que é que significa sair da loja com dinheiro no bolso? Já que eu fui para a loja me dispondo a pagar 120. Esse 2 aqui é complicado. Eu queria pagar 120, mas paguei só 50. E aí? Significa o quê? O que é essa diferença aqui? Eu saí da loja com R$70 no bolso, só que eu estava lá disposto a pagar 120. O que são esses R$70? Essa diferença aqui, né? Essa diferença aqui, entre 120 e 50, é chamado por Alfred Marshall de excedente do consumidor. O que é excedente do consumidor? É a diferença entre a linha de preço que todo mundo paga e aquilo que cada indivíduo gostaria de pagar. Então, o que acontece se outro indivíduo chegasse nessa mesma loja com R$80 no bolso e dissesse, eu quero com esses R$80 comprar esse mesmo relógio. Ele estaria com R$80, paga 50, então fica com 30. Então, um consumidor saiu com excedente de 70, outro consumidor saiu com excedente de 30. Chegasse outro e dissesse alguém, eu me disponho a pagar 150. Me disponho a pagar aqui 150. Eu pago só 50, então saio com 100 no bolso. Saio com o relógio no pulso e R$100 no bolso. Significa o quê? Eu estou somando 100 de o excedente de um consumidor, com 70 de outro, com 30 de outro. O excedente dos 3 consumidores juntos deu 200. Né? Então, se eu somar o excedente de todos os consumidores, eu vou ter essa área aqui. Essa área entre a linha de preço e a curva de demanda. Então, toda essa área aqui, entre a linha de preço e a curva de demanda, a gente chama essa área aqui de área do excedente do consumidor. E por que essa área do excedente do consumidor é tão importante? Porque essa área do excedente do consumidor mostra que cada pessoa se dispõe a pagar um preço diferente. A mesma coisa pode ser pensada em termos dos bens e serviços públicos. O que é um bem público? Uma rua, uma via.
é um bem público. As pessoas transitam por aquela via, só que talvez a pessoa que ande a pé por aquela rua tenha um excedente que é diferente da pessoa que compra um carro super de luxo e anda na mesma rua. Alguém que anda de bicicleta, alguém que anda de moto, né? Então, as pessoas podem ter excedentes diferentes de um bem público. Qual o grande problema dos bens públicos? Ao contrário dos bens privados, como o relógio, não é tão fácil calcular o custo de produção do bem público. Como é que o bem público ele é ofertado? É difícil você cobrar R$ 1.000 do dono de uma Mercedes e cobrar R$ 5 do dono de uma bicicleta para fazer uma rua para ambos transitarem. Ou cobrar R$ 2 do pedestre e cobrar R$ 50 do dono de uma moto. Fica difícil fazer essa cobrança, por quê? Porque as pessoas podem transitar na rua independente da forma como transitam, a pé, de bicicleta, de moto, de carro, de ônibus. Então, é difícil cobrar. Por isso, o setor privado ele costuma não ofertar bens públicos, porque é difícil cobrar por cada um que utiliza. Quem é que vai ofertar bens públicos? É o setor público. E como é que ele oferta? Ele financia esses bens públicos na forma de impostos. Ele vai cobrar impostos e financiar esses bens públicos. E aí isso gera um problema, que é qual? É o fato de que algumas pessoas vão estar pagando muito impostos e consumindo poucos bens públicos, outras pessoas vão estar pagando poucos impostos e consumindo muitos bens públicos. Então vai ter uma diferença. Quando eu tenho um bem privado, como o relógio, o que é que está acontecendo? As pessoas podem sair da loja com um excedente, né? Mas todo mundo consome o mesmo relógio e paga o mesmo preço. Embora alguns saiam da loja com um excedente, porque se dispunham a pagar mais e acabam pagando o preço do mercado. Como é, dentro dessa estrutura que que o utilitarismo deixou de legado, como é que a gente passa a ver o impacto desses novos economistas que se intitulam marginalistas? Como é que o marginalismo, em 1871, Stanley Jevons e Karl Menger escrevem seus artigos e dão início à Revolução Marginalista. Os marginalistas, então, de cara, eles já criticam os economistas clássicos em 2 pontos. Primeiro, os clássicos diziam que a renda da terra era uma renda diferida. O que era isso? Os clássicos dividiam a sociedade assim: cada indivíduo faz parte de uma caixinha, essa caixinha são as classes sociais, né? Então, eu vou inserir cada indivíduo dentro de uma caixinha. Essa caixinha aqui é a caixinha que recebe sua renda na forma de salário. Então, essa caixinha aqui eu chamo de caixinha dos trabalhadores ou assalariados. Essa caixinha aqui é a caixinha que recebe a sua renda na forma de aluguéis. Olha aqui, o rendimento da terra é uma renda diferida. Quem é que recebe sua renda na forma de aluguéis? São exatamente os proprietários de terra, né? Os proprietários de terra recebem sua renda na forma de aluguéis. Proprietário de terra. Né? Quem é que está dentro dessa caixinha aqui? Vamos ver. Qual é a renda das pessoas que recebem nessa caixinha aqui? Essas pessoas recebem juros. Então, quem é que recebe juros? São as pessoas que trabalham no setor financeiro. Então, eu vou chamar isso aqui de financistas, né? Os banqueiros, os financistas, são as pessoas que recebem sua renda na forma de juros. Então, os financistas ou banqueiros estão dentro dessa caixinha, eles são todos iguais. Por último, aqui é o quê? São os empreendedores ou empresários, né? Os empreendedores ou empresários, eles recebem sua renda em que forma? Na forma de lucros, né? Então,
Lucros, juros, aluguéis e salários. Essas são as 4 formas que a renda pode ser de 4 formas: aluguéis, juros, salários e lucros. Então, a escola clássica dividia a sociedade dessa forma, né? Juros, aluguéis, salários e lucros. E o que é que os marginalistas disseram? Isso não é muito interessante. Por quê? O que acontece se o empreendedor tem uma ideia muito interessante, só que ele também é dono de um banco, se ele é financista. Ou então, se um proprietário de terras passa ele mesmo trabalhar nas suas terras, cultivar os alimentos. Ou então, se um trabalhador tem uma ideia, vai ao banco, pega um financiamento e ele mesmo passa a criar um empreendimento, ele se torna um empresário. Então, a ideia básica é que os marginalistas chegaram e disseram o seguinte: não faz sentido pôr as pessoas dentro de caixinhas e achar que elas pertencem a uma categoria e elas vão concordar só porque ganham a mesma renda. Ganham renda na forma ou de salário, ou de aluguéis, ou de juros, ou de lucros. Por quê? As pessoas são diferentes. Por serem diferentes, cada um tem uma ideia diferente na sua cabeça. Em função disso, os marginalistas fizeram o quê? Eles simplesmente acabaram com essa ideia de economia. As pessoas participarem da economia só como membros de uma classe social. Os marginalistas tiraram as pessoas das caixinhas. Embora até hoje essa estrutura seja mantida, a renda seja aluguel mais juros, mais salários, mais lucros, mas as pessoas podem ter mais de uma forma de renda, né? A pessoa é um trabalhador, recebe salário, mas aí consegue poupar e com essa poupança ele investe. Ao final do mês ele recebe um pouquinho de juros. Então ele é um assalariado, mas também recebe uma renda de juros. Outra pessoa é um assalariado, aí compra um terreno e aluga esse terreno. Então, ele é um assalariado, mas também tem renda como aluguel. Outra pessoa poupa e aí tenta abrir o próprio negócio. Um assalariado que abre o próprio negócio, aí administrando o negócio ele tem lucros. Então, a ideia básica é o quê? Os marginalistas, eles abandonaram essa noção de que as pessoas pertencem a classes sociais e devem ser estudadas como fazendo parte dessa caixinha. Então, eles explodiram essas caixinhas e passaram a pensar o quê? As pessoas devem ser tratadas como indivíduos, pessoas que pensam e tomam suas próprias decisões, sem ser igual a que todas as outras pessoas que são consideradas pertencentes à sua classe social também tomam. Não, cada indivíduo toma suas próprias decisões, independente dos outros indivíduos. E não devem ser classificados em classes sociais, mas devem ser vistos como indivíduos em toda a sua complexidade e toda a sua sofisticação. Esse foi o primeiro aspecto. O segundo aspecto era o quê? A teoria do valor-trabalho, né? A teoria do valor-trabalho foi substituída pela teoria do valor-utilidade. Por quê? O que a teoria do valor-utilidade tem diferente da teoria do valor-trabalho? A ideia básica da teoria do valor utilidade, no lugar da teoria do valor-trabalho, é o seguinte: quando os economistas clássicos eles viam a sociedade como tendo determinado produto que era produzido e ofertado, o que é que eles pensavam? Eles pensavam o seguinte: o que é a curva de oferta? É a curva de custo marginal. Então, se a curva de oferta é a curva de custo marginal, isso significa que eu tenho, dentro do processo de procurar descobrir o preço dos bens, só
a curva de oferta. Então, significa o quê? Se eu produzir essa quantidade aqui, Q', então o preço, eu vou olhar o custo, e o preço vai ser esse preço aqui, Q'. Se, entretanto, essa não for a quantidade produzida, Q', a quantidade produzida for essa aqui, Q', então o preço vai ser P'. Então, o que é que vai acontecendo? Para a escola clássica, só existia uma coisa que determinava o valor dos bens, que era a quantidade de trabalho. E a quantidade de trabalho ia dar o custo marginal de produção, e a gente só precisava disso para determinar o valor dos bens. Qual era o grande problema? O problema é que nós tínhamos duas pessoas, dois artistas, um chamado João Ninguém e outro chamado Picasso. Eles utilizavam a mesma quantidade de horas, mesma quantidade de trabalho para desenhar dois quadros. O João Ninguém não conseguia vender seus quadros, o Picasso produzia quantos quadros ele quisesse, ele poderia vender a quantidade que ele quisesse. Por quê? Porque os quadros dele valem uma fortuna. Por que que duas pessoas aplicando a mesma quantidade de horas de trabalho, o produto de um vale uma fortuna, o produto do outro não vale nada? Isso não conseguia explicar muito bem como funcionava a economia. Aí chegaram os marginalistas e disseram o quê? Está faltando uma coisa que é essencial para mostrar como funciona a economia, que é a curva de demanda. A curva de demanda mostra o quê? A curva de demanda mostra que as pessoas vão desejar o quadro do Picasso e é por isso que o quadro dele vale uma fortuna. E as pessoas não querem saber do quadro do Zé Ninguém. É por isso que o quadro do Zé Ninguém não vale nada. Embora o Zé Ninguém se mate de trabalhar, talvez trabalhe até mais horas do que o Picasso, mas qual a demanda para o quadro do Zé Ninguém? É zero. Demanda aqui, ó. O quadro do Zé Ninguém é zero. Então ele vai produzir zero. Por mais que ele produza, o preço dele vai ser o quê? Vai ser zero. Né? Então, a ideia básica é o quê? Não basta só trabalho para determinar o valor dos bens. É necessário a gente também ter o quê? É necessário ter demanda. Se não houver demanda, o valor do bem pode ser zero, por mais que esse produto tenha uma quantidade absurdamente grande de trabalho incorporado nele. Né? Então, esses eram os dois principais pontos da discordância dos marginalistas com relação aos utilitaristas. Mas havia uma série de outros aspectos. Primeiro, como o próprio nome está dizendo, os marginalistas têm esse nome porque eles enfatizam o quê? As mudanças na margem. Ou seja, eu não quero saber se tem dois automóveis sendo produzidos. O automóvel A e o automóvel B. Os automóveis A e B, eles levam a pessoa de um lugar para o outro. Só que o que acontece? O B é mais caro do que o A. Será que então que as pessoas vão preferir comprar o A do que o B? Já que os automóveis levam as pessoas de um lugar para o outro? Ou será que muitas pessoas vão desejar comprar o automóvel B? A ideia básica é o seguinte: o que o automóvel B tem diferente do automóvel A para fazer com que as pessoas desejem comprá-lo? A ideia é o quê? Os dois automóveis têm direção, os dois têm 4 pneus, os dois têm um motor, só que aí um tem ar-condicionado, o outro não tem. Então, o que acontece? A mudança é pequena, a mudança na margem. Né? Então, é isso que os economistas marginalistas estão preocupados, a mudança na margem. Não mudança de você ter um automóvel A ou andar a pé. Não, isso é uma mudança grande demais. Ou ter um automóvel e ter um avião. Também é uma mudança grande demais. Eu quero saber se eu tenho dois automóveis, um é ligeiramente melhor do que o outro,
Então, será que essa mudança na margem faz sentido ou não faz sentido? E aí os marginalistas disseram isso, olha, o comportamento econômico dos indivíduos é melhor captado quando a gente mede as mudanças na margem. É isso que a gente quer explicar, e a base da escola marginalista é essa, analisar as mudanças que ocorrem na margem e não mudanças extremas. E como é que essa mudança na margem vai ser calculada? Vai ser calculada em cima de uma coisa chamada racionalidade econômica. O que é racionalidade econômica? Autores como Charles Dickens, no século XIX, eram muito famosos por terem escrito vários livros, como Oliver Twist, ou O Conto de Natal, onde ele mostra uma Inglaterra pós-revolução industrial, onde as pessoas vivem na cidade em meio a uma miséria muito grande, em meio a muitas doenças. Então, naquela época, se criou uma caricatura, que era uma caricatura do Homo economicus. Né? Então, quem é o Homo economicus? Essa caricatura aqui, de um indivíduo absurdamente racional, que age de determinada forma e a cada segundo ele consegue calcular todos os custos e benefícios de suas decisões. Obviamente isso é uma caricatura, né? Ou seja, nós não somos capazes de o tempo todo calcular os custos e benefícios das nossas decisões. Mas, se a gente olhar no mês passado, o que a gente gastou e comparar, olha aqui, mudanças marginais, né? Com o que a gente gastou no mês anterior, o que a gente pode pensar? A gente, mesmo sem ter uma visão de calcular centavo por centavo no papel, a gente faz um determinado cálculo econômico. E que cálculo econômico é esse? É um cálculo intertemporal. Vocês estão fazendo um cálculo econômico agora, ao escolher fazer uma faculdade. O que é que vocês estão pensando? Embora vocês não tenham posto no papel cada centavo que essa educação que vocês estão perseguindo vai lhes dar em termos de custo, e quanto cada centavo essa educação vai dar em termos de salário mais alto no futuro, vocês estão fazendo um cálculo onde vocês levam em consideração o custo de não estar trabalhando agora enquanto vocês estão estudando e o benefício futuro que essa educação vai dar para vocês. Então, isso é que é racionalidade econômica, de acordo com o marginalista, e não esse espantalho que é o Homo economicus, de ser capaz de calcular cada centavo, a cada segundo da vida. Né? O que é racionalidade econômica? É a ideia de que a gente, de alguma forma, às vezes até inconscientemente, sabe que tudo que a gente faz pode nos trazer custos ou benefícios. Dito isso, a escola marginalista procura fazer uma ênfase muito grande na microeconomia. Por que na microeconomia? Se a escola clássica, utilizando o utilitarismo, punha as pessoas em caixotinhos e pensava simplesmente em termos de taxa de crescimento da economia, taxa de desemprego da economia, taxa de investimento, taxa de juros, ou seja, pensava sempre em agregados macroeconômicos, o que a escola marginalista pensa? Ela tem uma ênfase maior no indivíduo, né? Ela pensa como o indivíduo vai se comportar, como a empresa vai se comportar. Quando o governo passa a cobrar impostos mais altos, como as pessoas reagem a isso. Então, a ideia da escola marginalista é o quê? Cada decisão que as pessoas tomam é uma decisão individual, isso vai ter consequências para a economia como um todo, mas o foco da escola marginalista é no indivíduo. E aí, como o foco é no indivíduo, há uma substituição do método, que se torna um método abstrato e dedutivo. E antes, a escola clássica, e a escola também, principalmente a escola histórica alemã, ela enfatizava muito o método histórico e indutivo. O que acontece? O que é que o método histórico indutivo
ele vai fazer? Ele vai pensar o seguinte: olha, se a gente tem essa estrutura da economia, onde há pessoas que ganham mais e pessoas que ganham menos, o que é que eu posso fazer? Tem alguém que ganha 10 mil e outro que ganha 1.000. O que é que eu posso fazer? Eu posso transferir essa renda. É o que ganha 10 mil, vai ganhar 8 mil. E o que ganha 1.000 vai passar a ganhar 3 mil. Maravilha. E aí, o que é que o método histórico indutivo faz? Com isso, eu vou ter essa transferência de renda, onde a distorção na sociedade que tinha de uma renda muito diferente vai diminuir. Aqui a diferença era de 9 mil, da renda do que ganha mais para o que ganha menos, agora a diferença é só de 5 mil. Houve uma mudança na sociedade. O que que o método abstrato e dedutivo faz, já que ele foca o indivíduo? Ele pensa o seguinte: o que que esses indivíduos que antes ganhavam 1.000 e agora ganham 3 mil vão fazer? Se eu tenho duas cidades, a cidade A, que faz esse tipo de política, e eu tenho a cidade B, que não faz esse tipo de política. Significa que as pessoas que moram na cidade B, que não tem esse tipo de política e ganham 1.000, o que é que elas vão fazer? Elas vão tender a migrar para a cidade A. E as pessoas que moram na cidade A, que antes ganhavam 10 mil e agora ganham 8 mil, o que é que elas vão fazer? Elas vão migrar para a cidade B. Então, o método que a Revolução Marginalista faz é o quê? É um método abstrato e dedutivo. Elas pensam o seguinte: as pessoas vão reagir a essas mudanças. As pessoas vão olhar o que está acontecendo e tomar decisões sempre calculando custo e benefício na margem. Então, um método que antes era histórico e indutivo passa a ser abstrato e dedutivo. Quinto ponto da escola marginalista é a ênfase na livre concorrência. Os autores clássicos, com exceção de um ou outro, utilizavam a ideia da não intervenção do Estado e a livre concorrência. E é esse modelo, que é chamado modelo de concorrência perfeita, que é utilizado pelos marginalistas para montar os seus modelos e chegar às suas conclusões. Uma consequência da mudança da teoria do valor trabalho para a teoria do valor utilidade foi o quê? Uma mudança significativa é que, a partir de agora, a gente começa a ter uma ênfase bem importante no lado da demanda, né? Antes, o que era que acontecia? Com a teoria do valor-trabalho, só se procurava pensar em termos de curva de oferta. A única coisa que importava era a oferta, por quê? Porque a única coisa que importava era o custo de produzir um bem. E o valor do bem estava atrelado à quantidade de trabalho que levava para produzir. Agora, com a teoria do valor-utilidade, o que a gente tem? A gente tem a ênfase na demanda. Por quê? Por que ênfase na demanda? Porque agora eu preciso saber se as pessoas atribuem alguma utilidade a esse bem. Então, eu preciso ter toda a estrutura do mecanismo de mercado, que é o quê? Oferta e demanda também, né? Demanda pode ser aqui, vai gerar um preço. Pode ser aqui, vai gerar outro preço, embora a quantidade de oferta seja igual, embora o custo de produção seja igual. Então, o preço depende da estrutura do mecanismo de mercado e não apenas da teoria do valor-trabalho. Sétimo ponto, utilidade subjetiva. Como é que a gente fala de utilidade subjetiva? Quando a gente falou a respeito do excedente do consumidor, o que é o excedente do consumidor?
tinha feito algo assim, né? Que é o excedente do consumidor. Eu tenho aqui uma curva de demanda. E eu sei que dentro dessa curva de demanda há pessoas que se dispõem a pagar esse valor aqui. Tem pessoas que se dispõem a pagar esse valor aqui. Pessoas se dispõem a pagar esse valor aqui. Então, cada um vai para o mercado se dispondo a pagar um valor diferente. E aí? E aí, quando chega lá, todos pagam o mesmo preço, que é o quê? Dependendo da oferta, qual é o preço de equilíbrio? O preço de equilíbrio vai ser aquele que igualar a oferta com demanda. Né? É esse preço aqui. Então, é esse preço aqui que vai me dizer o quê? Quantos consumidores de fato vão pagar pelo bem. E o que acontece com os consumidores que se dispunham a pagar mais? Esses consumidores vão sair da loja mortos de felizes e satisfeitos. Por quê? Porque pagaram o preço de equilíbrio, embora se dispusessem a pagar bem mais. Então, a ideia é o quê? O que é utilidade? É extremamente subjetivo, né? Cada um vai atribuir uma determinada utilidade ao consumo do bem. Isso vai gerar o excedente do consumidor, mas todos consomem o mesmo bem, todos consomem o mesmo relógio, mas cada um vai ter uma utilidade diferente de consumir o mesmo bem. Embora todos paguem o mesmo preço, a utilidade vai ser atrelada ao quê? Ao excedente do consumidor. Cada um vai atribuir um valor diferente a essa utilidade de ter comprado o bem. Para os utilitaristas, como Jeremy Bentham, a utilidade era a mesma para todo mundo, mas para os marginalistas, não. Para os marginalistas, o conceito de excedente do consumidor mostra que cada um vai ter uma utilidade diferente de consumir esse bem. Oitavo ponto, a busca do equilíbrio. O que acontece com o equilíbrio de mercado? O equilíbrio de mercado não significa que os preços são fixos, não. Os preços estão mudando o tempo todo. Então, aqui eu tenho uma curva de demanda, aqui eu tenho uma curva de oferta, e aqui está o preço. Só que preço é esse? Esse preço aqui, ele não é fixo, não. Esse preço aqui, ele faz o quê? Ele só está nesse patamar, nesse momento em que essa é a oferta e essa é a demanda. Então, essa quantidade demandada e esse preço só são quantidade e preço dessas características. O que acontece se de repente houver um choque no mercado e a demanda vier para cá? A demanda vier para cá, eu vou ter um outro preço, né? Eu vou ter um preço que vai ser atrelado a essa quantidade aqui. E esse preço e essa quantidade vão ser muito diferentes. Então, o preço ele não pode ser fixo, ele tem que ficar variando o tempo todo de acordo com as variações na curva de oferta e variações na curva de demanda. O que acontece se a oferta vier para cá? Se a oferta vier para cá, o que é que eu tenho? Eu tenho um novo patamar de preço, dependendo de quanto for a demanda, né? Então, o que acontece? O que acontece é que eu tenho variação o tempo todo de oferta e de demanda, portanto, o preço ele tem que variar o tempo todo. Não faz sentido nenhum economista pensar em termos de preços fixos. Preços fixos não são uma característica de uma economia de mercado. Quais são as características de uma economia de mercado? A economia de mercado é aquela onde os preços estão variando o tempo todo de acordo com as variações da oferta e da demanda. Certo? Então, preços e quantidades podem sofrer choques o tempo todo.
Isso significa o quê? Significa o preço nem sempre vai ser aqui, nem sempre vai ser aqui, nem sempre vai ser aqui. Os preços podem ser o quê? Dependendo do que estiver acontecendo, os preços podem estar variando o tempo todo. Só que o mecanismo de mercado nos mostra que os preços vão tender ao equilíbrio. O preço pode ser aqui? Pode. E aqui? Também pode. O preço pode ser em qualquer lugar. Os preços podem estar em qualquer canto. Só que o que acontece com os preços nesse patamar aqui? Preço nesse patamar. Preço aqui. Nesse patamar. Ou nesse patamar. O que acontece com os preços aqui que eu estou fazendo em preto? Esses pontos pretos são o quê? São preços que estão fora do equilíbrio, né? Pode ocorrer esses preços pretos aqui? Pode. Não tem problema. Esses preços pretos, eles podem ocorrer a qualquer momento. Esses pontos pretos. Não é algo incompatível com a economia de mercado. O que acontece? É incompatível se eles ficarem aqui para sempre. Isso não é economia de mercado. O que a economia de mercado diz? Em algum momento, esses preços pretos vão migrar para algum ponto que é um ponto de equilíbrio, certo? Então, a ideia desses preços em preto é o quê? Momentaneamente, eles podem estar fora do equilíbrio, mas eles sempre vão tender a voltar do equilíbrio, certo? Penúltimo ponto é a ideia de que antes, na economia clássica, a gente utilizava o produto como função de 3 fatores. Né? Quais eram os fatores de produção para a economia clássica? Capital, trabalho, essa vírgula aqui está escrita, e recursos naturais. Certo? Para a economia marginalista, recursos naturais entra dentro de capital. O que é capital? São recursos físicos ou recursos naturais. Então, recursos naturais vai para capital. Com isso, basta eu representar a economia, produto como função de capital e trabalho. O que é recurso natural? Recurso natural está aqui. Está em capital. Certo? Então, eu só preciso representar recursos naturais como sendo capital. E o último ponto, que os marginalistas resgatam a ideia dos clássicos de Estado mínimo. Por quê? Por que os clássicos acham tão importante o Estado mínimo? Quando os economistas viam esse fenômeno aqui, né, de preços distante do equilíbrio, eles ficavam alvoroçados e pensavam, nossa, o preço está distante do equilíbrio. O que a gente faz para o preço voltar ao equilíbrio? E aí, os clássicos pensavam, existe uma harmonia de interesses, essa harmonia de interesses vai fazer com que o preço volte ao equilíbrio. Alguns economistas, principalmente os de inspiração mais marginalista não, mais mercantilista, eles pensavam, não, é necessário que haja intervenção estatal para o preço voltar ao equilíbrio. Os marginalistas discordam dos mercantilistas, né? E eles pensam, não é necessária a intervenção, por quê? Porque existe um mecanismo de mercado que vai fazer com que volte ao equilíbrio. Né? Esses preços vão voltar ao equilíbrio sem que haja nenhum tipo de intervenção. Então, esses preços aqui, em azul escuro, eles vão transitar de forma a mostrar os preços em preto aqui, ó, voltaram aos pontos de equilíbrio. Então, a ideia é que não é necessário nenhum tipo de intervenção. Qualquer distúrbio ou choque que ocorrer na economia, a estrutura de mercado vai fazer com que os preços voltem naturalmente ao equilíbrio. Certo? Então, esse é o grande debate que há na teoria econômica no final do século
XIX e começo do século XX, entre economistas que têm uma influência grande do utilitarismo e a nova revolução, que é a revolução marginalista. Então, com o passar do tempo, o início do século XX, os marginalistas ganharam esse debate e passaram a dominar a teoria econômica. Mas houve essa transição da escola clássica para a neoclássica, onde houve esse debate do utilitarismo, que era o principal corrente filosófica dos clássicos, para o marginalismo, que se torna a base dessa nova estrutura da teoria econômica, que é a estrutura neoclássica. Certo? Bem, é isso. A gente fica por aqui por hoje. Espero que vocês tenham feito um bom proveito dessa aula e tenham uma ótima segunda-feira. Aproveitem, estudem bastante e até a próxima.